Meus queridos irmãos, no nosso curso do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Rio Preto, 2021, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos estudando o capítulo 3 desse livro segundo, que versa sobre o mundo espírita ou dos espíritos. Estamos tentando entender melhor como funciona esse mundo espiritual. Na reunião passada, quem não assistiu, vale a pena dar uma checada, fala sobre a encarnação dos espíritos. A gente conversou da finalidade da encarnação e outros temas mais. Hoje, esse capítulo 3 fala sobre retorno da vida corpórea à vida espiritual. Vamos estudar, meus irmãos. Esse capítulo 3, ele é dividido em 3 itens, nós vamos tentar fazer uma abordagem toda. Primeiro item vai falar como que o espírito, depois que morre, vai ficar lá no plano espiritual, qual que é a condição dele. O item 2 explica como se dá essa separação do espírito do corpo, ou seja, como que é a morte. E nós vamos entender o que seria essa perturbação espírita. Gente, lembrando que hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a morte. Nós vamos tentar entender melhor o que o Espiritismo pensa a respeito disso. Fazendo uma breve recordação, sabemos que existem 3 elementos no universo. Um é Deus. O segundo, que a gente está demonstrando aqui, o Espírito, que somos nós, princípio inteligente. E um terceiro, que a gente demonstra aqui, que é matéria. Vejam que o corpo e o perispírito, que seria o nosso corpo espiritual, são verdes. Sendo que o corpo na Terra, ele é um corpo de uma matéria mais bruta. Então a gente fez aqui um circulado aqui mais espesso. Ao passo que a matéria etérea, que é a matéria que forma o mundo espiritual, é uma matéria mais etérea, como foi dito, um plasma, uma substância que a gente não consegue ver e nem consegue medir aqui na Terra, né? Bom, pessoal, já que nós estamos falando da morte, o que seria a morte do corpo físico? Seria a gente deixar de lado a vida carnal e ficar só como espírito quando desencarna? Seria isso, pessoal? E aí, o que vocês me dizem? Não, né? Quando a gente desencarna, a gente se despoja do corpo bruto material. Mas lá no plano espiritual, espíritos da nossa condição espiritual, da nossa condição de progresso, de aperfeiçoamento, ainda necessitam deste outro corpo aqui, que é físico, que é matéria, que é o perispírito. Então, quando a gente desencarna, nós só perdemos o corpo material bruto. Pergunta 70 que a gente já estudou do Livro dos Espíritos. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Então, a pessoa desligou o espírito do corpo físico. O que acontece com a matéria? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. Essa matéria é aquela que a gente vê apodrecer. O princípio vital retorna à massa. Qual massa? Massa de princípio vital. Porque a diferença entre nós e os animais e os vegetais e uma pedra, os elementos minerais, é a presença do princípio espiritual, ou princípio vital. Esse princípio vital é o que dá vida aqui na Terra. Então, quando a pessoa desencarna, tanto acaba a vitalidade da matéria bruta, que seria o corpo, como acaba o princípio vital da pessoa. Então, a nossa primeira pergunta da noite, a pergunta número 149, em que se transforma a alma no instante da morte? Só lembrando, gente, nós vimos lá na pergunta, se não me engano, 134, na aula passada. O que é a alma? É o espírito
encarnado. Sempre que fala alma, nós temos que pensar que é um espírito, mas ele tem que estar revestido pelo corpo físico. Então, em que se transforma a alma quando ela, no instante da morte física? Kardec responde: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. O que ele quer dizer aqui, gente? Que se nós voltamos a um lugar que a gente tinha deixado e a gente volta para lá por uma experiência temporária que foi, aonde que é a nossa casa verdadeira? É o mundo espiritual. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Respondem os espíritos: é a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então aqui nós vamos entender, meus irmãos, que nós estamos de passagem neste corpo físico. E que embora aqui a nossa recordação da vida espiritual seja mínima, racionalmente os espíritos vêm nos dizer que lá é a vida verdadeira. E nós temos que acreditar nisso. Então a vida verdadeira, no exemplo aqui, não é da larva, que seria similar ao nosso corpo físico. A nossa vida verdadeira é a vida de borboletas, ou seja, espíritos eternos, espíritos perfectíveis, que não precisam de corpo físico, né, das limitações da matéria, para agir e atuar. Então, esta pergunta inicial do nosso capítulo é fundamental que a gente possa entender a doutrina espírita e a filosofia espírita. Muitas vezes as perguntas filosóficas, né? Quem sou eu? De onde vim? Qual é o meu objetivo? Né? Ser ou não ser, eis a questão. Nessa resposta aí os espíritos nos dizem. Eles dizem que a nossa vida não é material. E por que que isso é importante, pessoal? Porque isso nos traz consolo. É a consolação prometida por Jesus lá 2000 anos atrás. Bem-aventurados os aflitos, aos sedentos de justiça, bem-aventurados os puros. Ali Jesus prometia a felicidade, prometia a bem-aventurança para aqueles que sofriam naquele momento. Hoje em dia, muito do que se sofria antigamente não existe mais, ou pouco se tem no mundo. Mas muito sofrimento ainda acontece. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na pobreza, quando a gente pensa na perda de um ente querido, quando a gente pensa na fome, quando a gente pensa na doença física, no envelhecimento, no coronavírus, pessoal, são coisas transitórias, são coisas relativas, são coisas passageiras que hoje podem nos trazer sofrimento, mas que pela doutrina espírita não vai trazer problema eternamente. Por quê? Porque todos esses problemas, meus irmãos, são problemas do corpo físico. Uma vez que eu anulo esse corpo físico, eu resolvi todos esses problemas que a gente citou para trás. Porque eu não tenho mais necessidade de comer. Porque aquela pessoa que eu perdi, eu vou reencontrar em algum momento. Então vamos pensar, por exemplo, com o pensamento das doutrinas cristãs. Uma mãe que tem um filho e eventualmente esse filho é um filho que é usuário de droga. E esse filho vem a cometer o suicídio. O desespero dessa mãe de saber que o filho não foi abençoado pelo padre na hora da morte, que esse filho, como cometeu suicídio, vai parar no inferno, pelos preceitos lá
das religiões mais tradicionais, como que uma mãe pode ser feliz por melhor das coisas que ela faça? Como que ela pode ser feliz sabendo qual é o destino do filho? Impossível, né, pessoal? Mesmo que você seja um espírito de luz, você vai ficar triste em saber que o teu filho vai ficar condenado àquelas zonas infernais, vamos dizer assim, para o resto de toda a vida. Então não faz sentido. Já a experiência na carne sendo transitória, ela traz um consolo a essa mãe, porque ela sabe que o filho ainda vive momentos de dificuldades, que ele vai ter outras oportunidades na reencarnação e que a vida verdadeira não é essa que ele fez aqui na Terra, é a vida espiritual. E que um dia ele vai estar bem e mais bem junto com as pessoas amadas. Então o espiritismo é consolador pelo estilo de filosofia que foi criado pelos espíritos através de Allan Kardec. Então a gente relembra aí o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser fazer aí uma leitura complementar, Cristo Consolador. O Espiritismo descortina. É a perspectiva da felicidade que o espera. Traz-lhe paciência, resignação, coragem de ir até o fim do caminho. É um convite que o Espiritismo faz, né? Você vê que lá na frente existe uma possibilidade e aí você quer seguir em frente. Ok, gente. Eu estou aqui encarnado, eu estou olhando aqui meu rosto, eu estou vendo meu corpo, eu estou vendo as minhas roupas. Kardec quis saber na pergunta 150, como a alma constata sua individualidade se não tem mais corpo material? Como que depois que morre, que a alma perde o corpo material, como que ela se identifica lá no plano espiritual? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da última encarnação, que é o perispírito. Pessoal, então quando a gente desencarna, nós vamos acordar no plano espiritual com essa mesma aparência que a gente tem. Olhando que nós temos a mão, olhando que nós temos duas pernas, a gente não vira uma luz, a gente não vira um ET. Nós vamos aproveitar a nossa condição física, que é uma condição de uma matéria, que é o perispírito, mais etérea. Eu posso criar uma metamorfose dessa matéria etérea, porque ela é mais suave, ela é mais sutil, ela é movida pelo pensamento. E eu posso, por exemplo, querer rejuvenescer. Ou eu quero parecer mais velho, né, da época que eu desencarnei, aquilo me dá uma sensação de paternidade, de uma pessoa mais de sabedoria. Ou eu posso, às vezes, tudo isto dependendo da capacidade evolutiva da pessoa, decidir a ter a aparência de outra encarnação. Lógico que não imediatamente, né? Eu desencarno com aquela minha aparência, o meu perispírito já está moldado naquilo. E futuramente eu quero ter outra aparência. A gente sabe, por exemplo, pela psicografia espírita, que alguns espíritos que ficam em estágios evolutivos negativos, pensamentos ruins, que ficam voltados aos vícios lá desencarnados, em regiões do umbral, às vezes eles têm aparência lupínica, de lobos, de cachorro. Por quê? Porque a matéria etérea ela é mais plasmável. E o que causa isso é o pensamento da pessoa. Vamos seguir aí. A alma não leva nada deste mundo, nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Então a alma não leva nada material, mas ela leva a lembrança e o desejo de um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura e de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida.
Quanto mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Então, se eu for fazer uma avaliação na minha vida aqui na terra, já que a gente entende que é uma vida passageira, racionalmente eu tenho que pensar o quê? Ir deixando as necessidades materiais, ir deixando a necessidade alimentar mais grosseira, e deixando de lado as preocupações com a beleza física, deixando de lado a fortuna, os bens, a preocupação com o dinheiro excessivo, porque nada disso vai para o outro lado. Eu vou envelhecer, eu vou perder a beleza. Lá no outro lado eu não vou ter um tostão de dinheiro. E as coisas que vão valer são as minhas experiências aqui. A quantidade de coisa boa que eu fiz, a quantidade de aprendizado que eu tive, isso nós vamos levar. E quando chega lá, nós vamos ter a lembrança do desejo, né, de ir para um mundo melhor, porque a gente sabe que aqui na Terra existe muito sofrimento. Então, quando programamos uma viagem para um lugar frio, devemos nos preparar para isso, e é o que a gente faz, né, meus irmãos? Então, se eu estou lá montando a minha mala, não vão ser, com certeza, esses itens que a gente vai levar. A mesma coisa tem que ser proposta para esta viagem que todos nós vamos fazer sem dúvida nenhuma, que é a morte. Se eu estiver armado, preparado de coisas espirituais, de conhecimento, de inteligência, vai ser muito mais fácil depois do desencarne, e eu vou acordar no plano espiritual com uma sensação de missão cumprida e feliz. Esse é o detalhe, né, que ele põe na resposta. Feliz de voltar à casa verdadeira. É como se aqui a gente estivesse lá naquele lugar frio, e aí a gente volta para nossa casa. O lugar frio, o lugar de sofrimento, o lugar duro, não é a casa verdadeira, ok? Então, este raciocínio ele tem que ser posto em prática no nosso dia a dia. Vamos seguir em frente, gente? A pergunta de número 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Olha a resposta dos espíritos. Como provar que depois que a gente morre, nosso espírito continua? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? A mediunidade? Se não estiver de cegos, vereis. Se não estiver de surdos, ouvireis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. Então, esta comunicação com o mundo espiritual, ela pode se dar muitas vezes através de uma intuição e muitas vezes através da mediunidade. O exemplo que todos nós conhecemos é do Chico Xavier. O Chico Xavier, pessoal, foi uma pessoa que trabalhou a vida inteira, trabalhou como vendedor, como datilógrafo, né? E ele, mesmo sem ter formação acadêmica importante, nada disso, ele escreveu nada mais, nada menos do que 450 livros, fora aqueles centenas de milhares de cartas. Então, como é possível uma pessoa que não tem estudo fazer livros ou escrever livros da profundidade, né, da dificuldade técnica de alguns que a gente percebe na obra de Chico Xavier? Comunicabilidade dos espíritos. Para que o espírito se comunique, ele tem que estar lá no plano espiritual. Então, a comprovação máxima que a gente tem de que o espírito vive após a morte é através da mediunidade, que todos nós já vimos ou podemos ter a oportunidade em sessões mediúnicas ou de psicografia.
Aqui existe uma diferença importante, pessoal, porque em algumas religiões disse que a pessoa, depois que ela morre, ela vai, por exemplo, lá para o céu e ela perde a individualidade dela. E por mais que um filho esteja sofrendo lá no inferno por ter feito coisas erradas, a pessoa ela está num lugar tão bom que ela esquece disso. É como se ela fizesse parte do todo. É um absurdo, né, pessoal? A gente acreditar nisso. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, nossa, mas e a justiça de Deus? Né? Então, na visão espírita, a alma ela continua individualizada, tá? E os espíritos continuam se distinguindo entre si pelas suas inteligências e pelas suas capacidades. Vamos seguindo então, agora com esse item de número 2, separação da alma e do corpo. O que vai ser versado aqui nesse item? O momento da morte, a hora que o espírito deixa esse corpo físico e passa a ser espírito, deixa de ser alma para ser espírito. Então Kardec queria estudar isso, assim como a gente. Pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? É o medo de muita gente, né? É o medo da morte. A morte, nas outras religiões, é sempre dolorosa, porque é o medo do que não se sabe o que vai acontecer, pessoal. Quando a gente entra num quarto escuro que a gente nunca entrou, é normal nós termos medo ou temor. Será que eu vou tropeçar? Será que eu vou bater em alguma coisa? O que será que tem aí nesse lugar escuro? Ao passo que se eu já entrei várias vezes nesse quarto escuro, ou se alguém me passou informações, Rogério, você vai entrar no quarto escuro, cuidado que a 2 passos vai ter uma mesa, você vira à direita, tem uma cadeira, você vai ali, senta, do lado da cadeira tem um criado. Eu vou me preparando para esse quarto escuro. Olha, lá não tem nada demais, ninguém vai te pegar. É o que a doutrina espírita faz. Então esse medo de morrer, esse medo de que na hora da morte venha uma coisa dolorosa, vai ser respondida, meus irmãos, nessa pergunta de 154. Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Então não precisamos ter medo. O corpo está muito mais calejado e sofreu muito mais durante esses longos anos que a gente passou aqui nessa carne bruta. Dizem os espíritos superiores, a alma nada sente. Ou seja, o espírito desencarnado, ele não tem a percepção de dor. Dor no sentido físico, que nem uma dor de cabeça, que nem uma dor de dente, que nem uma dor de queimado, que nem uma dor de infarto. O espírito ele não tem a percepção de dor. Por quê? Porque ele não tem a condição física. A condição física do espírito desencarnado é de um corpo tênue, é de um corpo leve, é de um corpo diferente. Seguem os espíritos. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar ao fim o seu exílio. Então, esse desprendimento, gente, que tanta gente tem medo, se a gente realmente tiver fé na doutrina espírita, se a gente realmente acreditar em Jesus, no Espírito da Verdade, que é quem faz a coordenação do Espiritismo, né? Não pode existir. Eu posso ter o temor, né, de passar para outro lado, né? Mas eu não posso me desesperar, porque aqui eles estão dizendo que é um prazer para o espírito, que ele vai voltar para casa. Pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se despreende. Pessoal, mais à frente, no capítulo 7, nós vamos estudar
o retorno à vida corporal, ou seja, quando a pessoa está desencarnada, ela vai voltar no corpo. Ali vai ser explicado o processo para que o espírito vá de célula a célula, átomo a átomo da criação, a partir da fecundação, né, da formação ali inicial, a chegada do espírito ao corpo físico. Ao desencarne é o contrário. A partir do momento que esse espírito ele vai se desligando até um ponto que ele se despreende e segue a vida. A pergunta 155. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não, a alma se desprende gradualmente. Então, meu espírito, através do perispírito, tá? Porque é o perispírito que é físico, ele está lá aderido ao corpo. Quando morre, faz assim, pum. Os espíritos estão falando que não. A alma se despreende gradualmente, então ela vai soltando e se liberta. Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação que se verifica logo após. Então, para algumas pessoas, e aqui a gente vai ver que especialmente para os espíritos preparados, esse contato do perispírito com o corpo, ele vai acontecer gradualmente e o espírito rapidamente não precisa mais do corpo físico. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, né, de sensação, a sensação do alimento, a sensação do sexo, a sensação da beleza física, a sensação dos prazeres, de todas as ordens. Para quem é assim, o desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses ou anos, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida. Então, no momento do desligamento do espírito do corpo, esse espírito que está vinculado à matéria, ele vai ficar ali ligado ao corpo físico. E um corpo que muitas vezes já não tem vitalidade nenhuma, as células já estão todas mortas. E essa conexão faz com que ele sinta ainda muitas vezes os fenômenos físicos da matéria, porque ele está muito ligado ainda a este corpo. Vamos procurar ver um exemplo sobre isso. Estes exemplos estão presentes em várias obras de Kardec, né, de todas a revista espírita, essa obra aqui que tem várias coisas interessantes, que é o Céu e o Inferno, né? E Kardec diz lá, este é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Como que esses espíritos são observados no momento da morte? Alguém já viu, né, a olho nu, a pessoa desencarnando e vendo, desconectando, aquela pessoa que é mais materialista, desconecta, mas fica grudado ainda ao corpo, né? Como que isso é feito? Através da psicografia. Estas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é, às vezes, muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se principalmente em alguns suicídios. Gente, nós não vamos entrar nesse tema, tá? Que é o suicídio.
Mas lembrem-se que quando a pessoa tem uma morte natural, vamos pôr pelo envelhecimento, por uma doença que foi esgotando o fluido vital, que foi deteriorando o corpo físico, é um processo. E o espírito está se desprendendo aos poucos, percebendo que não tem mais vitalidade. Quando ele desencarna, é uma alegria, porque ele volta a ter as potencialidades do espírito. Quando a pessoa sofre uma morte violenta de uma hora para outra, mas principalmente, como Kardec está dizendo aí, no suicídio, em que o ser vai contra a criação, então ele veio com um tempo programado de vida, com a quantidade do princípio vital que vai dar vitalidade para esses, sei lá, 60, 70, 80 anos de vida. E a pessoa comete o suicídio, esse fluido vital não se esgotou. E ele está ali presente ainda no corpo, embora o corpo já tenha morrido. Esse fluido vital e a conexão do espírito que não consegue deixar, porque não teve aquele desligamento, pode muitas vezes trazer bastante sofrimento a esse espírito. É isso que Kardec está falando aqui nessa parte. Vamos estudar com detalhes o suicídio, gente. Não precisamos ficar desesperado. Ai, como que funciona? Como que é? Se a gente tem algum conhecido que se suicidou, não é a aula da gente discutir isso. Tá? Lógico, se alguém tiver dúvida, nós estamos à disposição. Mas vamos ter aulas específicas sobre esse tema dentro do nosso curso. Então, olha aí um exemplo aí do céu e inferno. Ele divide lá as comunicações dos espíritos felizes, de espíritos sofredores, de espíritos suicidas, e ele vai recebendo essas comunicações e vai vendo, isso faz sentido. Ó, eles estão falando a mesma coisa. Ó, esse falou isso lá na Rússia, esse falou isso lá nos Estados Unidos, esse falou aqui na França, e viu que fazia sentido e pegou alguns exemplos. Então, quem quiser mais exemplos, é abrir o céu e o inferno e vai entender como se dá o desencarne, como que se dá o desligamento. Então, esse espírito aqui, que é o Francisco Riquier, era um velho celibatário, avarento e muito popular. Falecido em C, não sabemos que cidade, né? Se é Cannes, que cidade da França que é, em 1857. Gente, o livro foi escrito em 1869, tá? Esse do céu e inferno. Então vamos colocar aí que tenha sido uma comunicação próxima, no mínimo 10 anos ele já tinha falecido. Legando aos parentes colaterais, né, quem ficou, considerável fortuna. Em tempo, fora locador de uma inquilina, que mais tarde o esquecera completamente, ignorando até que ele tinha, se ele estava vivo ou não. E aí ele foi invocado. Então, Kardec, lá na sessão mediúnica, pergunta: Francisco Riquier, que pretendeis de nós? O espírito veio na sessão mediúnica. O dinheiro do qual se apossaram os miseráveis, a fim de o repartirem. Venderam fazendas, casas, tudo se locupletarem. Desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem. Fazei que me faça justiça, já que a mim não ouvem, e não quero presenciar infâmias tais. Dizem que eu era usuário e guardaram-me o cobre. Por que não me querem restituir? Acharão que foi mal ganho? Então o espírito foi na sessão mediúnica para falar com o Kardec para que os seus parentes devolvessem o seu dinheiro. Vejam o estado de consciência dele para vir pedir um negócio desse. Aí Kardec fala: mas vós estáis morto, meu caro senhor. Não tendes mais necessidade alguma de dinheiro. Implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura desta última. Não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver.
Demais, aqui o nosso grifo, demais, não preciso de outra existência, porque vivo estou atualmente. Então, a pessoa muito conectada à matéria, mesmo depois do desencarne, ela ainda se acha grudada ou ela se acha perturbada ou não se reconhece desencarnada. Porque o mundo espiritual cabe aos espíritos que estão nessa condição. E esse daí não. Ele está vivendo 100% o mundo material. Então, realmente, ele vai ter dificuldades e vai sofrer ainda muito até recuperar o entendimento, até que alguém o socorra e através de uma nova encarnação, como Kardec coloca. Implora para que você seja pobre, para você aprender a viver na pobreza e não o dinheiro novamente que mais engana e mais causa entorpecimento. Kardec segue tentando estudar como funciona o momento do desenlace. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica, ou seja, a pessoa ainda está viva ali. O espírito já pode ter ido embora, mesmo com a pessoa viva? Na agonia, ou seja, naqueles momentos finais, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe faz circular o sangue pelas veias e para isso não necessita da alma. Pessoal, isso a gente pode às vezes ver naqueles pacientes que têm morte cerebral. Então ele tem às vezes só um automatismo e às vezes o espírito já foi até embora. Às vezes até em estados vegetativos, em que a pessoa não tem nenhum nível de consciência. Tudo o que acontece no corpo é reflexo. Agora, a partir do momento que a pessoa fez qualquer atitude inteligente, tem que ter um espírito conectado. Então não é possível que um corpo faça um movimento voluntário sem a presença de um espírito. Ao passo que, quando o espírito se desligou, a máquina, que é matéria, se ainda agitada ali pelo princípio vital, ela pode durar algum tempo ainda. Pergunta 160. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o veem receber na sua volta ao mundo espiritual e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem na Terra. Quer dizer, pessoas que você viu na Terra e fazia muito tempo que não via, vendo te receber. Vê os que estão na erraticidade, que é no plano espiritual, bem como os que se encontram encarnados, porque vai visitar. Então, a pessoa desencarnada, ela tem a capacidade de reencontrar pessoas queridas que estão desencarnadas e de reencontrar, de acordo com a sua capacidade, as pessoas desencarnadas, seja através do sono, as pessoas que estão encarnadas, seja através do desprendimento do sono dessas pessoas encarnadas ou através de visitas que o espírito venha fazer às nossas casas. Mas vejam, pessoal, ele vai reencontrar as pessoas segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Então não adianta eu, durante a minha vida toda, praticar o mal, ser um bandido, um estelionatário, ter vivido em cadeias, vivido em lugares de prostituição,
em lugares de vícios, de drogas, e querer desencarnar e querer encontrar Jesus. Porque não existe essa afeição, né? Embora Jesus ame a todos, para que a gente possa entrar em contato com ele, nós temos que ter essa afeição, né? E o mundo do desencarnado é a mesma coisa quando a gente desencarna. Nós vamos procurar aquelas pessoas que nós temos afeição. Por que que a gente se dá bem com um e às vezes não se dá com o outro? Esse que a gente já tem essa afeição vai muitas vezes lá nos receber. E às vezes, meus irmãos, nós vamos encontrar os nossos inimigos. Porque o inimigo é uma pessoa que a gente quer mal. E isso causa um pensamento que me faz ligar a ele. E às vezes eu vou ser recepcionado por pessoas que eu prejudiquei na outra vida. E essa recepção, ela não vai ser agradável. Então, quando o Kardec, o espírito encontra imediatamente aquele que conheceu na Terra, sim, podendo encontrar alguém bom que o ajude, que o facilite essa transição, que o volte que reapresente como é o mundo espiritual, como pode encontrar quando a gente tem atitudes negativas, quando a gente tem pensamentos destrutivos, nós podemos encontrar pessoas deste calibre no momento do desencarne. Então vai caber a gente durante a Terra decidir o que a gente quer encontrar quando a gente desencarna. Aqui Kardec faz mais uma investigação, na pergunta 161, na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se debilitaram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida se verificam simultaneamente? Geralmente é assim. Mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Então, aquilo que a gente vinha falando, uma vez que o espírito, através do perispírito, se despreende do corpo, ele está livre daquela influência material. Isso pode acontecer numa morte violenta também. Mas pode ter muito problema, como a gente disse, por exemplo, no suicídio. Ou no exemplo citado lá do céu e inferno, nas pessoas muito materialistas, muito sensuais. E aí, entrando neste último item, vocês perceberam que a aula hoje é longa, a gente teria assunto para muita conversa, né? Mas nós temos que resumir e a gente convida todos a fazer leituras complementares a esta obra. Uma delas é essa citada, O Céu e o Inferno. Outra obra interessante, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente pode ir complementando o conhecimento. O que seria essa perturbação espírita? Vamos ver nessa pergunta de 163. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é o termo, ela fica perturbada por algum tempo. Então, não, pessoal. Quando a gente desencarna, a gente viu que a gente não sofre dor ou muito pouca dor, porque o espírito não tem a percepção de dor que existe no corpo físico. Mas o nosso despertar lá, ele pode demandar algum tempo. Esse tempo de despertar é o que a gente chama de perturbação. Então, é como se a gente, por exemplo, acordasse de um sono muito perturbado, e aí a gente fica meio fora do ar, né? Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Por isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Então é isso, gente. A perturbação após a morte do corpo físico é um período de tempo que o espírito, estando desencarnado, estando desligado do corpo físico, tá? Mesmo que ele não esteja ali ainda
que nem aqueles espíritos muito materialistas que ficam ali do lado do corpo esperando que alguma coisa aconteça. Mesmo que não seja o caso, existe um período de perturbação que costuma ser rápido, mas é às vezes muito demorado, dependendo do entendimento e principalmente da moral. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? A gente está aqui estudando, aprendendo como que funciona esse desligamento, como que funciona a morte. Causa alguma influência, gente? O que vocês acham? É uma pergunta interessante, né? Uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Então é diferente de outras religiões que não vão entender a morte, que a morte é um sofrimento, que a morte é um corredor escuro, que a morte é um desligar-se permanentemente e não se aprofunda nos estudos que vieram através da mediunidade, através do contato com o mundo espiritual, que é quem está lá do outro lado e vem passar essas informações para a gente. Mas, olha que importante, a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Então, às vezes eu sou católico, às vezes eu sou budista, às vezes eu sou islâmico, e eu me despreendo mais rápido do que outros que são espíritas, mesmo sem ter o conhecimento, porque o que faz desprender-se mais rápido ou menos rápido é principalmente a quantidade de bem que a gente pratica, a pureza de consciência e o sentimento de dever cumprido nesta encarnação. Queridos irmãos, este era o nosso bate-papo de hoje, bem condensado, mas com vários ensinamentos que nos propiciam uma introdução à doutrina espírita. Então, mais uma vez, o convite a continuarmos estudando o Espiritismo, pesquisando nas obras complementares. A gente tem muita coisa em André Luiz, as obras do Divaldo, né? Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito que tem comunicações maravilhosas. Ali a gente consegue entender um panorama do mundo espiritual. Ali vai versar sobre a morte, sobre a situação dos espíritos desencarnados. Então, nosso convite, pessoal, é realmente pega o livro Espíritos, tem até na internet, online, né? O Nosso Lar é um livro maravilhoso, nós temos que ler, não basta só assistir o filme, vai falar muito sobre esses temas que a gente está falando nesse livro segundo, né? Que é o livro sobre a vida espiritual. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. A gente se encontra semana que vem no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu vou convidar a todos a encerrarmos o estudo com uma prece. Vamos fechar os nossos olhos e procurarmos a conexão com o mais alto, a vinculação mental aos espíritos protetores. Senhor Jesus, faculta a todos nós o êxtase do entendimento espiritual. Entendimento esse que cria essa conexão mais próxima com o que é bom, com o que é útil, com o que é eterno. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Sentimos, Senhor, a Sua presença a abençoar-nos neste momento. Ajuda-nos, Senhor, especialmente a nos mantermos fiéis a Ti, a seguirmos com coragem, com fé, os Seus ensinamentos. Protege também, Senhor, os nossos familiares.
protege todos os necessitados. Obrigado, Pai, pela oportunidade. E que assim seja. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Um grande abraço.